as medidas contra a vacina começaram a ser tomadas lá atrás. Vocês viram aí a live do Bolsonaro? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Isso, agora sim. A live dele de quinta-feira agora foi realmente a confissão perfeita do que a gente esperava. Ele diz, vocês viram lá no começo do vídeo, voltem lá e vejam novamente. Ele diz: nós tomamos medidas contra a vacina. Vou repetir, nós tomamos medida contra a vacina. Esse homem, se a gente não começar a compreender que a Covid aqui é fruto de uma ação política, juntamente com o modo de produção capitalista que a gente leva, uma vez que tudo é transformado em mercadoria, se a gente não ter essa compreensão, a gente vai achar que a pandemia é um vírus biológico, assim como achava Átila Marino no começo, e agora ele acordou para a vida e viu que não é. Começou a perceber que o decorrer da pandemia aqui no Brasil é político, ele é sobretudo biopolítico. Por que biopolítico? Porque é o controle sobre a vida de quem decide viver e quem decide morrer. E é exatamente o que está acontecendo agora aqui. Se a gente não tomar medidas contra esse homem, que é o impeachment, nós não vamos sair desse buraco. Se a gente ficar esperando 2 de janeiro de 2023 as esquerdas institucionais tomarem alguma atitude, caso elas vençam, se nós temos 300 mil mortos agora, em 2023 vai ter quantos se a gente for ficar empurrando com a barriga? Seja você aquilo que o Paulo Freire já vem falando nos seus livros, martelando. Seja o sujeito de sua história. Organize movimento, converse nos grupos de família, mostre esse vídeo lá no comecinho, no minuto e 10, no minuto e 14, o que ele fala. Nós atuamos contra a vacina. É salutar lembrar agora que no ano passado, em agosto do ano passado, ele recusou a vacina da AstraZeneca. Ou vocês não lembram disso? Foi oferecido para cá. Ele aumentou os impostos dos oxigênios. Ele fez chacota com o prefeito de Araraquara, que fez um lockdown duríssimo, e a cidade é exemplar no cuidado da pandemia. Recentemente agora ele mentiu, falou que na Alemanha um lockdown não funciona. Os bolsonaristas são assim, eles leem errado as coisas porque eles não sabem ler. Eles não estudam. Eles veem vídeo no YouTube e acham que é curso, estudo. Eles distorcem as coisas. É aquilo que o J.Z. Stanley fala. Eles convencem as pessoas pelo meio da propaganda incessante ao tempo todo. É dia e noite, 24 horas da militância. É assim que ocorre o poder de convencimento deles. Nós precisamos ter claro na nossa cabeça que para mudar o cenário brasileiro nós precisamos de 4 medidas. Vou falar aqui para você. Primeira, lockdown. Todo mundo já está percebendo que tem que ter lockdown para poder barrar a circulação do vírus. O Espírito Santo, final de semana agora, vai fazer isso. Araraquara, aqui em São Paulo, já fez. Segunda medida, nós precisamos de auxílio emergencial. O Brasil tem condições de pagar auxílio emergencial acima de R$800. É impossível você fazer lockdown sem auxílio emergencial. Tem que ter esses dois enlaçados um no outro. Convém lembrar que o ano passado, inclusive Paulo Guedes disse isso, o Banco Central emprestou R$1 trilhão para os bancos, que era para auxiliar os pequenos e médios empresários. Me fala se esse dinheiro foi usado para eles. Não. Esse dinheiro está na posse deles até hoje. E agora eles querem fazer um auxílio emergencial miserável como esse, sendo que uma mistura, uma que você comprar é R$40,
E o aluguel que o sujeito mora? Um mês tem 30 dias. R$ 250. O que você vai fazer o resto do mês? Você vai viver de pão? Comer só pão e água? Aluguel, água, luz. É uma indecência isso. Por isso que é biopolítico, entendam. É a atuação política sobre a vida. É isso que está acontecendo. Que decide quem vai viver e quem vai morrer. Terceira ação. É necessário ter políticas urbanas. A gente sabe, basta pegar dados estatísticos de que quem mais morre de Covid aqui no país são os mais pobres. Nosso país sequer tem saneamento básico. É preciso reurbanizar as favelas. Muitas pessoas vivem em condições precárias. Somado a isso, a circulação do vírus é um terreno fértil para isso. É necessário reorganizar esse transporte precário, que é uma porcaria. As pessoas saem para trabalhar amontoadas umas nas outras. Há muitos enfermeiros, por exemplo, que não têm carro. E aí eles trabalham na UTI, que é o local mais seguro que tem, por incrível que pareça, porque ali você está todo protegido para não pegar o vírus. E aí ele pega o ônibus, pega o Covid no ônibus e vai para o hospital. Entenderam? Porque é importante reorganizar a cidade como um todo, para ter uma vida que muitos chamam por aí de sustentável. O último ponto e o principal de todos. É necessário levar a bandeira do impeachment dele. Se a gente não levar isso adiante, vai ficar esse escândalo. Aqui, não, nenhuma dessas medidas serão tomadas. Ele é o vírus em pessoa. Ele atua contra lockdown, contra auxílio emergencial. Convém lembrar que o auxílio emergencial é uma reivindicação popular e das esquerdas, do valor que foi na primeira vez. Ele atua contra a vacina. Ele é favorável ao tratamento precoce. Ele colocou um ministro, que é o Queiroga, que vai ser um novo Pazuello. Porque se esse cara resolver fazer um pouquinho de medidas do Mandetta e do Nelson Teich, ele não vai ficar. Porque um dos pressupostos básicos para você ser ministro do Bolsonaro, você tem que ser puxa-saco dele. Se você não sê-lo, você não serve para tal. E vocês acham que o Queiroga vai ter esse topete de ter autonomia? Eu duvido. Nós não temos ministérios da saúde, não temos ministério da educação. Aliás, esse é um tema para outra live que nós vamos fazer, que a educação está cada vez pior com as medidas que estão sendo tomadas por aquele Milton Ribeiro, desde o ensino básico até o ensino superior. Então, pessoal, ali, aquele vídeo de confissão não é um ato falho. Se você analisar toda a trajetória, desde o ano passado, as falas sistemáticas dele até hoje, não é fruto de loucura. É aquilo que o J.Z. Stanley chama de tática fascista. É uma tática. É uma organização de ação muito bem pensada e planejada. Então não é como vocês pensam, ele é louco, etc. Tal. Não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele pensa de maneira clara nas ações. Ele organiza. Ele ele sistematiza. Ele planeja. Não é feito nada do além. Então é necessário, sim, a gente tirar esse homem do poder. Seja sujeito de sua história. Converse com os grupos de família. Levem essa bandeira para frente do impeachment. Muitos bolsonaristas já estão acordando para a vida. O mercado financeiro começou a acordar para a vida. E sabe por quê? Porque se aqui sendo o epicentro da doença, e isso pode contaminar novamente o mundo, para o capitalista, na visão dele, isso atrapalha os negócios, uma vez que o capital não tem fronteiras.
capital, ele roda, circula no mundo inteiro. Então a doença circulando no mundo inteiro vai atrapalhar a economia e logo quem é o culpado disso? Pense, que aí você vai ver. Vejam como a consequência da ação de um indivíduo frente à presidência da República, ela acaba destruindo não somente o Brasil. Isso sem falar no Ministério das Relações Exteriores. Nós temos um Olavete, um maluco que está lá. Ele fala que nós estamos numa cruzada e que os Estados Unidos vai nos salvar. Olha só o grau de loucura desse homem. Querem mais motivos? Eu acho que esses já são suficientes, né? Então, leve para frente essa bandeira, converse com os amigos, veja novamente o vídeo que está no começo aqui, você vai entender porque aquilo não é um ato falho. Basta ver as atitudes dele ao longo desses 2 anos e você vai entender que ele é o vírus em pessoa. Ele atua para a destruição do país, ele atua para uma eugenia, ou seja, o mais forte sobrevive. O que não sobreviveu faz parte da vida, como ele diz. E bola para frente. Até mais.